Olá, começa agora o Repórter Empreender. E eu convido você para conhecer comigo histórias de alguns empreendimentos e também o caminho percorrido por seus empreendedores. Então prepare para se inspirar e para receber também valiosas dicas para você que está começando ou então para você que já tem um negócio. Hoje vamos conhecer o segmento doce do empreendedorismo. São negócios que trazem uma explosão de sabor para o paladar do consumidor e que engordam os lucros de quem empreende. Mas você sabe como as confeitarias brasileiras estão se modernizando? E quais as estratégias para atrair também aquela clientela preocupada com o uso de açúcar? Vamos lá, Repórter Empreender mostra para você. O nosso negócio se chama Cookie O'Clock, Bolacharia Gourmet. A gente está falando de bolachas artesanais, feitas com receitas caseiras, sem conservantes, em diversos formatos, com variedade de embalagens, muita coisa personalizada, feito com muito sabor e amor. Minha empresa chama Mandia Doceria e nós somos um ateliê de tortas e doces sob encomenda. Durante a pandemia eu criei uma torta de maçã, que é hoje meu carro-chefe, e no primeiro mês que eu criei, né, a gente vendeu 210 tortas. E aí eu vi que era um negócio promissor e daí em diante eu fui criando outros produtos e realmente foi a venda que potencializou o negócio. Então, quanto mais eu vendia, mais eu criava e investia no negócio. O meu negócio se chama Dulca, Confeitaria Dulca, e significa doce em latim. A Dulca produz uma gama bem grande, né, de doces e produtos. A gente tem muitas áreas de chocolate, sorvete, bolos, tortas, petit fours, também salgados, enfim, refeições. O produto mais vendido da casa é o Sonho de creme, né, que na Itália é o bombolone. Ele é o que mais vende. E os outros produtos são produtos típicos italianos, assim, que é o babarrum, que é um doce típico, tem o mil folhas, as bombas, as pessoas lembram muito das bombas. A gente é muito conhecido pelo panetone, porque a gente trouxe, né, praticamente, panetone para o Brasil. A grande procura pela torta de maçã, criada pela Amanda durante o confinamento provocado pela Covid-19 e que deu origem à Mandia Doceria de Brasília, só confirma o que aponta uma pesquisa feita pela Fiocruz. O estudo Convide, pesquisa de comportamento da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com as Universidades Federal de Minas Gerais e Estadual de Campinas, ouviu 44.602 brasileiros entre 18 e 29 anos de idade, nos meses de abril e maio de 2020. Antes da pandemia, 54,2% consumiam chocolates e outros doces 2 ou mais vezes por semana. Esse percentual saltou para 63% durante o confinamento provocado pela disseminação do vírus. Para eu montar o ateliê, para eu escolher trabalhar com torta sucrê, que são meus carros-chefes, eu saí de um emprego e eu ia ser contratada em outro, e a pandemia começou. E aí eu fiquei sem um e outro. E como eu já tinha um curso de gastronomia, eu decidi que eu ia fazer uma torta de maçã, que eu fazia com a minha avó, e postei no Instagram e falei, vou vender enquanto eu não vou para outro emprego, eu pelo menos não fico sem fazer nada. E aí foi um sucesso absurdo e foi o que me impulsionou a criar realmente a empresa. Meu nome é Amanda Figueiredo, eu tenho 27 anos, eu sou formada em gastronomia e administração. Eu nasci aqui em Brasília, cresci aqui, estudei a vida toda aqui e me formei nas duas faculdades aqui também. Eu acho que esse empreendedorismo nessa área de bolacha ou de biscoitos, né? Dependendo da região a gente tem um nome,
Eu acho que vem muito já da criação, quando a Renata criou a marca, desenvolveu as receitas, a proposta de valor de fato, né? Isso nós estamos falando de quase 5 anos atrás. E claramente a pandemia trouxe uma outra perspectiva e um outro significado para bolachas, né? A gente estava muito em home office, na época eu estava no mundo corporativo também, então de alguma maneira tinha uma questão de como é que a gente adoça, como é que a gente dá uma leveza para um momento que estava tão incerto, né? Com as pessoas tão inseguras e realmente sem saber o que viria pela frente. Como engenheira de alimentos, eu tenho uma identificação natural com qualquer produto alimentício, mas eu acho que tem assim, a grande diferença que me aproximou muito, e eu já era super fã dos produtos e por isso que fez muito sentido eu me juntar a Renata nessa empreitada, que é principalmente assim, as receitas da Cookie tem muito do desenvolvimento do olfato, né? Porque você sente o cheiro que está aqui, do sabor que é único e te remete muito à infância. A própria questão do tato também, você está comendo o cookie que está assado na hora aqui, você está comendo uma bolacha, as bolachas têm formatos diferentes. E acho que hoje em dia, nessa vida tão corrida, nessa coisa tecnológica, que traz muitos benefícios para a gente e tal, mas estão muito focados, acho que em 2 sentidos, né? Visão e audição. Certamente, para mim, as bolachas são um diferencial e uma proposta de valor muito bem-vinda para trazer sabor, amor, adoçar a nossa vida e dar a nossa pausinha um pouquinho para a gente se conectar conosco mesmo. Meu nome é Juliana Nunes, eu tenho 53 anos, eu sou formada em engenharia de alimentos e sou de Campinas, nascida aqui, criada aqui e com vínculos bastante fortes com a cidade. Tem a minha sócia também, que infelizmente não pôde estar aqui, mas que é a Renata Martinelli. Ela tem 45 anos, ela é psicóloga, também natural de Campinas, criada aqui, cresceu aqui e a gente é prima, então a gente tem uma infância que se mistura muito com a cidade, com essa vibe de Campinas que a gente ama. Quem fundou a Dulca foi o meu bisavô, Enrico Garrone. Ele veio para o Brasil em torno de 1950, logo depois da guerra, eles eram italianos. E perderam tudo e resolveram reconstruir como confeitaria. Ele já era confeiteiro na Itália, já tinha uma família de confeiteiros. E aí chegaram no Brasil e começaram do zero com as receitas que ele tinha. Ele adaptou muitas coisas, porque não era difícil a matéria-prima na época, então os doces são todos tradicionais, as receitas são todas originais, mas ele teve que fazer as adaptações de matéria-prima que não existia no Brasil naquela época. Dulca foi fundada em 1951, ele deve ter chegado no Brasil em 1947, por aí. Hoje e sempre a Dulca esteve presente somente em São Paulo. A gente nasceu no centro de São Paulo, na Vieira de Carvalho, ali na Praça da República. E a gente só atua em São Paulo mesmo. Meu nome é Roberta Ferraro, eu tenho 35 anos. Minha formação é em hotelaria e depois eu me especializei em confeitaria. Nasci em São Paulo, cresci em São Paulo. A Amanda estudou duro e conquistou as formações acadêmicas em gastronomia e administração, mas esbanjou mesmo foi senso de oportunidade, essencial ao empreendedor. Ao lançar uma receita pouco tradicional no país, conquistou o paladar de uma clientela exigente e enxergou o negócio Mandier Doceria. Eu acredito muito que se você espera muito tempo para abrir a sua empresa, você já começou tarde. Então, se você tem um bom produto, está tendo um bom retorno de vendas, você pode crescer aos poucos. Então, não necessariamente você precisa de um plano de negócio robusto. Ele pode crescer junto com as suas vendas, porque se você não tem venda, você não tem renda e você não consegue dar andamento ao negócio. E assim, se você for investir direto no plano de negócio, você vai desembolsar um valor muito alto. E quando você poderia, na verdade, fazer como eu fiz, que é criar um produto e se esse produto se inseriu no mercado e fez um sucesso assim muito grande, ele já vai te encaminhar para a criação do negócio.
Assim, como eu sou formada em administração, me ajudou muito na parte de gestão do negócio, mas ele nasceu de forma orgânica. Assim, honestamente, eu não tenho plano de negócio até hoje. A gente tem plano de marketing, a gente tem os processos bem desenhados, mas eu não fiz um plano de negócio para ver se era viável ter a empresa ou não. Eu criei primeiro, eu comecei com o produto e o feedback dos clientes e a venda que criou o negócio. A engenheira de alimentos Juliana promoveu na Cookie o Clock Bolacharia Artesanal, onde é sócia com a prima Renata. Um casamento em comum, mas com êxito, entre o que é receita caseira, familiar, memória de infância, o profissionalismo e a expertise que trouxe do mundo corporativo. Bom, eu trabalhei no mundo corporativo por aproximadamente 30 anos e, sem dúvida, é uma grande escola, né? É um grande aprendizado. Trabalhei em várias áreas, mas eu acho que se eu fosse destacar, principalmente com a parte de sustentabilidade, o ESG, que é uma coisa que eu tento trazer muito para cá e a Cookie respira isso, está presente no nosso dia a dia e isso é muito bacana porque é desafiador também. Se por um lado você sempre tem uma estrutura, né, uma série de processos, políticas na parte das empresas e do mundo corporativo, você tem sempre o desafio de como é que você pode implementar todas essas boas práticas, mas sem perder a agilidade, né? Mantendo essa flexibilidade do pequeno negócio, né? Da microempresa ou do pequeno negócio. A relação com pessoas também, então durante esses 30 anos, né, eu liderei vários times e tal, e foi um aprendizado muito grande na interação, no desenvolvimento de equipes, de pessoas, que me realiza demais. E acho que uma outra característica que eu gosto de destacar, e isso era um pouco da minha característica pessoal, e identifiquei várias pessoas com as quais eu trabalhei também e que foram grandes inspirações para mim, são os intraempreendedores, né? No mundo corporativo a gente fala muito dessas pessoas que têm um perfil natural para criar, para questionar no bom sentido, para ver como é que pode fazer diferente, né? Como é que pode realmente mudar ou transformar a forma de fazer, mas buscando sempre um avanço, buscando sempre uma inovação para o futuro. Então isso eu trago muito como experiência, me sinto muito privilegiada de ter podido ter essa experiência em diversas empresas, em diversos setores e agora tendo esse desafio de como é que a gente pode implementar isso de uma maneira que seja do tamanho da nossa empresa hoje, dentro da nossa estratégia do negócio. A chefe confeiteira, Rob, como também é conhecida a Roberta, que é a 4ª geração da empresa familiar Duca, injetou modernidade e fortaleceu a influência europeia no negócio, depois de estudar e trabalhar na Itália. Trouxe um fôlego absolutamente necessário para um negócio de 71 anos. A Duca, por ser uma empresa familiar, né, durante esses 70 anos, eu já sou a 4ª geração, então tiveram 3 gerações antes de mim que se especializaram mais na parte administrativa e do empreendedorismo. Eu já fui entender um pouco mais sobre a raiz, né, da Duca e da confeitaria. Quem era confeiteiro aqui era o meu bisavô, então tive pouquíssimo contato com ele. E antes de eu entrar na empresa, eu fui entender o que se passava na cozinha. Então, a minha especialização é mais o artesanal e a parte dos produtos do que a parte administrativa e empresarial, assim, vamos dizer, aqui do negócio. A parte mais empresarial, burocrática, administrativa da empresa, ela sempre foi feita por familiares, né? Meu tio, minha tia, minha avó trabalharam aqui. E a gente sempre teve ajuda de alguma assessoria, enfim, contabilidade, essa parte mais externa, né, da empresa, a gente sempre teve assessoria. Acertar na contratação de mão de obra que vai manter as portas do seu empreendimento abertas é essencial. Bom, com relação à formação da equipe, eu acho que acabou sendo muito natural. De alguma maneira, essa parte toda do artesanal, da cozinha, da receita caseira, é uma coisa que a gente trouxe muito da infância e, por alguma razão, estava muito relacionado com mulheres, né? Então, a gente tem uma pessoa do gênero masculino, somos hoje 10 funcionárias, mais eu e a Renata, sócias, e acho que é natural do acaso. A gente, obviamente, não teve nenhuma restrição
Eu tenho uma participação muito grande nas áreas de ESG, então o S para mim é muito forte, essa coisa do social, de você promover oportunidade, de você incentivar a diversidade, a inclusão. É uma coisa que faz parte dos valores da Cookie, que a gente se realiza bastante. E aqui acho que é um pouco da mulher, o feminino tem o cuidar, né? O feminino tem a questão do maternal também. E a Renata, desde a criação, sempre trouxe muito isso. A gente passa muito amor para as nossas bolachas. Então é muito importante o estado de espírito de todo mundo e tal. E sem qualquer preconceito ou exclusão, talvez o público feminino aqui, trabalhando conosco, tenha mais relação com a proposta de valor da Cookie. Treinamento dos funcionários, para mim, essa é a parte mais difícil, de pessoas, né? Você consolidar uma equipe comprometida com a marca, com o produto. E assim, eu tive muita sorte de ter pessoas no meu caminho que acreditaram na empresa, que se prepararam, que encararam, né, o treinamento, porque não é fácil você começar num negócio novo. E todos os meus funcionários aqui, desde o início, eles não eram 100% capacitados. Então a gente investiu muito na capacitação deles, no treino. A gente tem funcionários que trabalham aqui há 50 anos, funcionários que estão aqui há 30 anos. E eu acho que até pela geração, né, das pessoas que na época têm o trabalho, que levam o trabalho, por mais que seja artesanal e a rotina seja uma rotina de todo dia fazer a mesma coisa, eu acho que essas pessoas dessa geração mais antiga, elas levam isso muito a sério. Então, enfim, eu digo que são joias raras, assim, que a gente tem aqui, né? E tem gente nova também, isso estou falando mais da parte de fábrica, né? A parte de loja, que é atendimento, daí a gente já tem um giro maior e um crescimento maior de mão de obra, né? Mas, voltando aqui para a fábrica, que é bem específico, então eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas que estiveram do lado do meu bisavô, e isso é maravilhoso, assim. São pessoas que levam o trabalho muito a sério, é uma grande parceria, né? E a mão de obra mais moderna, na parte da confeitaria, até pela minha experiência de ter trabalhado na Itália, e na Itália a profissão confeiteiro é uma profissão maravilhosa, uma profissão renomada. Eles reconhecem que o confeiteiro faz parte do dia a dia deles. Então, eles têm um respeito pela pessoa que prepara o pão deles, um respeito pela pessoa que tira o café, que faz o corneto. E lá é levado muito a sério. Você é um mestre confeiteiro lá, né? Um mestre pasticheiro lá. Então, foi muito lindo aprender isso lá. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e no próximo bloco a gente vai saber o que as empresárias Juliana, Amanda e Roberta planejam para o negócio delas. A gente volta já já. Repórter Empreender está de volta e agora a gente vai saber o que as empreendedoras do universo doce dos negócios viveram e o que elas planejam também. Olha, elas já estão pensando até em exportar. Veja só. Para empreender na prática é preciso antes planejar. Essa etapa é também um momento de entender se o negócio pode funcionar e mesmo se existe demanda para um produto novo a partir da realização de pesquisa de mercado. Plano de negócio é essencial, curso para empreender é fundamental também. O Sebrae, inclusive, tem um portfólio completo, gratuito, de várias áreas e a gente super recomenda. Eu acho que tem um grande desafio quando a gente empreende, por outro lado, que é a questão de você aproveitar os momentos, as oportunidades, sem perder o foco no seu plano de negócio. Então, se a Cookie tem um plano de negócio, se a gente fez um plano de negócio, sim, a gente fez, a gente tem uma estratégia,
Mas está muito na nossa cabeça, minha e da Renata, né, na construção do que a gente fez do negócio, e de verdade a gente tenta ficar sempre muito atenta às oportunidades que a gente está tendo. E nós temos um desafio diário do quanto que a gente segue à risca nosso plano de negócio, a nossa estratégia, e o quanto às vezes a gente tem que deixar um pouquinho de lado, no bom sentido, dar uma improvisada para poder aproveitar um momento ou uma oportunidade. Acho que isso é uma das coisas mais gostosas que tem, né, no empreendedor, ou de você ser o dono do seu negócio, porque você pode ter essa flexibilidade, porque a vantagem ou a desvantagem está com você mesmo, né, para administrar quais vão ser os resultados. Como tudo na vida, são escolhas, então aí a gente faz algumas apostas, tentando manter isso, mas sem perder as oportunidades que aparecem. Para saber se há demanda para o seu produto, eu acredito que só criando o produto mesmo. Então, assim, a gente teve muitos acertos e muitos erros. A torta de maçã foi um grande acerto. E dela eu fui criando outros produtos. Fui criando produtos com chocolate, que não é uma coisa que eu pessoalmente amo, mas que os clientes adoram. A gente foi criando outras coisas com fruta. Então, a gente foi crescendo aos poucos. Teve o ponto de partida que foi um produto e assim a gente foi criando demanda para os outros. A pesquisa de mercado, eu acho que ela é muito válida para quem está começando, né? Aqui a gente já, quando eu nasci, já existia a Duca, então, e existiam poucos empreendimentos também em São Paulo, né? Então, eu acho que para a Duca, lá nos anos 50, ser uma das primeiras confeitarias italianas no Brasil, onde na época vinham muitos imigrantes, então acho que, obviamente, não foi feita essa pesquisa de mercado, mas já estava pronto o mercado, né, para receber uma confeitaria italiana. Hoje em dia, a gente, quando pensa em crescimento, quando pensa numa abertura nova de loja, a gente sempre leva em consideração aonde que está o nosso público, né, porque a gente já tem uma empresa consolidada nesse setor. Então, a gente pensa onde está esse público e para onde que a gente pode expandir no sentido de fazer o público conhecer a gente também. Então, pode ser um novo bairro, pode ser uma nova cidade, pode ser um novo modelo de empreendimento, às vezes não é uma loja, às vezes é uma conveniência dentro de um hospital, às vezes é um quiosque dentro de shopping, então a gente sempre traz esse estudo, assim, mas é uma empresa que já está no mercado há muito tempo, a gente já consegue mapear onde que estão os nossos clientes, então talvez para a gente seja um pouco mais fácil do que para o empreendedor que está começando agora no mercado, né? Bom, a criação do nome da marca, né, e do próprio negócio, aí vem muito da Renata, né, que é a parte super criativa da sociedade. Eu sou mais a parte do planejamento, do racional, dos números e tal. Mas acho que tem muito da questão do insight, tem muito da questão da intuição. Então, assim, no caso da Cookie, primeiro começou a proposta de valor. Então, a Renata começou decorando algumas bolachas, começou fazendo algumas receitas, fazendo para os filhos dela, e daí os amiguinhos viam, as mães viam, e daí pediam para ela fazer, daí ela começou a fazer também para a família, para os amigos e tal. E aí o negócio começou a crescer, e aí ela percebeu que precisaria ter um nome e tal, e assim, foi literalmente no meio da noite que ela acordou, né, pensando qual que é o nome e tal, e veio Cookie O'Clock. E assim, é intuição, e a intuição é muito forte, eu acho que a gente sempre tem que seguir. Talvez foi até bom a gente nem ser sócia naquela época, porque eu ia tentar ficar definindo, né, qual é o significado do cookie, do clock do cookie e tal. E tem, acho que, muitas coisas na parte de marketing, de brand, que são mágicas, então que não necessariamente precisa ter esse racional. Então, é uma história assim, que acho que vem do feeling, da experiência e, de novo, né, da oportunidade que ela mesma identificou naquela época e que percebeu que tinha o potencial. Eu aí como cliente também percebi que tinha o potencial e que é exatamente isso que a gente acredita. Quando eu tinha uns 8 anos, eu olhei para a janela e vi que passavam muitas pessoas na rua. E aí eu falei pra minha mãe, eu vou montar uma barraca de limonada lá embaixo para vender pro pessoal. E a minha mãe me dava a maior força, né, nessas brincadeiras de criança. Aí eu montei minha mesinha, fiz a limonada e vendi a R$1. Então, assim, desde pequena eu tenho essa veia empreendedora e
Eu gostava de vender, eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com cliente, então isso é desde pequena. E aí eu vendia assim muito rápido, porque todo mundo via, passava, via uma menininha vendendo e queria limonada, né? A minha empresa começou comigo, né? Eu vendia no WhatsApp, eu fazia as compras, eu fazia os produtos, eu entregava os produtos, eu pegava o feedback dos clientes, eu preenchia as planilhas, então assim, os processos da empresa eu sei do começo ao fim. Para eu abrir minha empresa, eu utilizei assim minha reserva e como eu comecei aos poucos empreendendo em casa, eu conseguia reinvestir o que eu ia ganhando com a venda das tortas. E para a abertura do ateliê, eu tive a ajuda dos meus pais, que graças a Deus puderam me ajudar e até hoje eles investem na empresa, ajudam com alguns investimentos pontuais que a gente precisa, em marketing, maquinário. Foi com a ajuda deles que eu consegui abrir. Eu, né, de novo, sendo quarta geração, entendi que depois da minha formação como hotelaria, que é muito sobre serviços e atendimento ao público, eu entendi que eu tinha uma paixão pela produção, pela comida, pela alimentação e aproveitei, já que na minha família tinha uma confeitaria, e fui me especializar na confeitaria italiana especificamente. Foi isso, apareceu um pouco na minha vida e aí eu tomei esse rumo. A Duca já tem 72 anos, né? A gente inaugurou em 1951 e durante esses anos a gente se consolidou assim como empresa e financeiramente também. Foi se consolidando naturalmente, enfim. Claro que tiveram muitos apertos, a pandemia foi um momento bem desafiador para a empresa, né? Uma empresa que a gente teve que manter fechada, que trabalha com alimentos, enfim. Então, 72 anos, imagino que deva ter tido muitos desafios financeiros, mas é uma empresa que está aí no mercado bem. Sobre a questão das franquias, ela já foi um grande desafio. Eu não trabalhava na empresa ainda, mas eu tenho o histórico, né, dos meus parentes comentando sobre a abertura de franquias. Acho que para eles era bem comecinho, faz muitos anos, então eu acho que eles se aventuraram nesse mercado de franquia. A gente não teve uma boa experiência na época, porque é muito difícil quando outra pessoa cuida de um negócio que é seu, né, e é familiar. E é artesanal, então a gente está falando de um produto vivo, né? A gente está falando de uma empresa que ela é feita a partir do amor e da construção familiar. Então, eu acho que esse foi um desafio, porque a minha avó, ela sempre esteve à frente da loja, ela sempre atendeu os clientes, meu bisavô fazia os doces, e quando isso passa para uma outra mão, não é o mesmo cuidado. Então, acho que foi essa a maior dificuldade, assim, por ser um doce fresco, por ter uma logística que tem que ser bem fina, e pelo cuidado mesmo, né, da loja, com atendimento ao cliente. Então, essa foi uma das dificuldades. A certo ponto a gente parou de ter franquias, então hoje todas as lojas são próprias, voltaram, né? Depois desse momento todas as lojas voltaram a ser próprias e eventualmente alguma pessoa da família ou alguém conhecido teve alguma franquia, mas nada muito formal como é o mercado de franquia hoje. E agora a gente está entrando com esse plano de franquia, vai ser a parte que está sendo estudada de expansão da empresa através da franquia, mas hoje já está, a coisa toda já está muito desenvolvida, já tem muita gente no mercado com expertise, então aí a gente já consegue entrar de uma forma mais sólida. Olha, a gente tem muito plano para a Cookie, mas a gente também tem tenta ter uma sabedoria para a gente fazer um passo de cada vez, né? Então, quando a gente fala de plano, a gente fala de estratégia, daí a estratégia é sempre confidencial, até para a gente poder surpreender os nossos clientes, mas vem muita coisa legal por aí, vem muita novidade, que eu e a Rê, a gente pensa 24 horas em poder surpreender e agradar ainda mais as nossas clientes, as nossas funcionárias, os nossos parceiros, nossos fornecedores. Então, fiquem ligados nas novidades que a Cookie tem e divulguem em todos os seus canais.
a minha maior vontade de expandir a marca não seria o formato de franquia, e sim da gente abrir sedes próprias. A primeira eu quero abrir aqui em Brasília para serviço de salão, uma confeitaria que as pessoas possam ir, comer uma torta, ser um ponto de encontro. E eu tenho vontade de abrir nos Estados Unidos também e talvez em Cuiabá, que é minha origem, é de onde a minha família é, então são alguns lugares que estão no meu radar. Os próximos passos que a gente está trilhando aqui com a empresa é a expansão, dessa vez com franquias já num modelo mais sólido, né? E uma expansão num volume que a gente consiga atender, ainda mantendo a qualidade, ainda mantendo a frescura do produto. E aí a gente tem um desafio muito grande que é a logística disso, né? Não só a produção artesanal num volume maior, mas a logística disso chegar todos os dias para abastecer loja. Hoje os nossos produtos, as nossas lojas são abastecidas todos os dias justamente pela frescura do produto. E aí esse é o nosso grande desafio. Então a gente está desenhando a questão da franquia, né? Tem essa empresa da sonheria que é o máximo também, ela é muito mais versátil como crescimento de empresa, eventos e tal. Ela é mais enxuta, mas ela é simples e ela tem seu brilho, né? Mas é isso, estamos desenhando ainda porque tem vários desafios. Bom, quando a gente fala de empreender, né, eu super recomendo porque me sinto muito realizada e sei que a Rê também. Agora, é claro que tem que se respeitar o momento de vida, as prioridades, né, de cada pessoa. Então, ter aquela reserva financeira, ter a disponibilidade de tempo, porque realmente você tem que viver 24 horas, né? E aí, alguns motivos, assim, para destacar do porquê que eu recomendo, né, empreender. Então, acho que tem uma questão de um aprendizado enorme, né, e único, mas aí é super importante que você esteja aberto para realmente aprender, né. Tem uma questão da superação, então de você se superar, de você ver a sua evolução mesmo como ser humano, como profissional, e principalmente uma realização. Eu acho que é uma realização não só de nós, sócias empreendedoras, mas a gente vê a realização das nossas funcionárias, a gente vê a realização dos nossos clientes, né? Pela satisfação deles, quando ele, ai que lindo, ou ai que delícia, nossa, obrigada. Então acho que isso também completa todo esse ciclo aqui do porquê a gente recomenda empreender, mas no momento certo, com responsabilidade e procurando sempre se capacitar para poder ter sucesso. Cara, eu recomendo ser empresário, ser empreendedor, uma pela liberdade de criar uma coisa, e eu acho que a criação ela é muito válida, ainda mais nos tempos de hoje, onde é tudo muito quadrado e tudo muito idealizado, sei lá, por uma coisa muito maior. Então, as pequenas criações, essa parte da criatividade, ela é muito legal perto do mercado, que é tudo muito pasteurizado, né? Então, eu acho que o lugar de empreender ele é super legal por isso, por esse motivo da criatividade, da liberdade também, depois de um tempo, né, que o seu negócio dá certo e da sua liberdade, enfim, financeira e de conseguir fazer do seu dia o que você quiser. Outro motivo de ser o aprendizado, né? Acho que o aprendizado também ele é muito válido no empreendedorismo, assim, vai cair, levantar, mas cada tomba é um aprendizado. Então, eu acho que o mais legal é que o dia nunca ele é um cotidiano, sabe? Você tem sempre uma surpresinha durante o dia que aparece, pode ser uma surpresa boa, pode ser uma surpresa não tão boa assim, né? Que você tem que resolver, mas acho que são esses os motivos. Eu amo empreender, eu recomendo empreender para quem sonha em construir alguma coisa, em deixar um legado, em poder impactar a vida das pessoas. Eu acho que assim, os motivos principais pelos quais eu empreendo, o primeiro deles é por poder levar o que eu amo, o meu dom, para alegrar a vida das pessoas e participar da vida dos meus clientes. Isso para mim é minha maior alegria.
O segundo motivo é você conseguir dar dignidade para as outras pessoas, porque se você tem uma empresa, você está empregando pessoas, então você impacta famílias, são famílias que dependem do seu negócio. Então isso para mim é assim incrível. E acredito que o terceiro motivo é você se desafiar todos os dias, porque empreender não é fácil. Tem dia que a gente quer se demitir, que você quer, que são muitos desafios, é muito difícil, mas assim é recompensador você ver que o seu trabalho dá resultado, outras pessoas gostam, enfim, você cria uma rede de relacionamento, é muito prazeroso. Bem, a gente vai fazer mais um intervalo agora, vamos comer mais um docinho, beber uma água. E aí, no próximo bloco, a gente vai conhecer as empreendedoras que procuram driblar os males do excesso de açúcar e oferecer opções deliciosas de doces também para quem tem restrições alimentares. A gente volta já já. As criações da moderna confeitaria mundial têm transformado o segmento da produção de bolos, doces, massas e biscoitos em um prestigiado universo de muita arte e sabor. E além dos doces tradicionais, as produções veganas também têm ocupado um importante espaço nas vitrines das docerias. E não podemos esquecer daqueles empreendedores que abraçam o desafio de atender a necessidades específicas, criando doces, por exemplo, para quem tem restrições alimentares e ganhando muito dinheiro com isso. Teve uma vez que a gente recebeu a mensagem de uma cliente falando que era alérgica a muitos alimentos, mas que ela queria muito um bolo de aniversário, porque há muito tempo ela não conseguia um bolo de aniversário, ou às vezes fazia em casa e não conseguia, não era tão bom. E aí ela falou, eu vou te mandar a lista de alimentos. Ela me mandou um e-mail com 30 alimentos que ela não poderia consumir. Eu olhei para aquela lista e falei, tá, vamos respirar, vamos ver o que a gente pode fazer. E eu consegui fazer um bolo para ela diante das restrições. E ela não tinha restrição à soja, que é um produto que a gente não costuma utilizar. Aí eu tive a ideia de fazer a base do recheio dela. E ela também poderia amendoim, que é um alimento super alergênico, mas ela podia consumir. Eu fiz um creme com a base de tofu, pasta de amendoim. Ficou um creme muito gostoso, bem aveludado. E a massa já era sem glúten, tirei alguns itens que ela não podia, coco. Fiz com várias substituições e a gente conseguiu e ela agradeceu, e é uma das coisas que a gente mais fica feliz e é uma das coisas mais gratificantes nesse ramo, quando as pessoas retornam, principalmente pessoas que têm muita restrição, falar obrigado, você fez assim, você me trouxe uma alegria que há muitos anos eu não tinha. E principalmente crianças, às vezes a gente atende crianças que não podem consumir, há muito tempo não tem uma festinha, vai no aniversário do amiguinho e não pode comer nada, e a mãe poder fazer um kitzinho para essa criança, para ela ter esse prazer de comer o doce dela, é muito, muito gratificante. O nome do meu negócio é Cacau Vanilla. Eu comecei em final de 2013 a estruturar a minha marca, a primeira ideia de primeiro produto. E esse foi o primeiro nome que veio na minha mente, de unir o cacau, que era o que eu utilizava basicamente nas receitas, era o chocolate, e utilizava também a baunilha. E aí a gente juntou Cacau Vanilla e assim está até hoje. Sou Renata Baldin, eu tenho 35 anos, nasci aqui em São Paulo, na região da Lapa, vivi praticamente minha vida toda aqui na região da Lapa e hoje em dia moro na Vila Madalena. Então, a minha formação é em nutrição, sou nutricionista, trabalhei muitos anos no atendimento clínico
E em 2013 veio essa vontade de criar algum produto que unisse o meu conhecimento em nutrição e meu amor pela culinária, porque desde criança eu acompanhei minha avó, minha mãe nessa parte de confeitaria. Elas sempre fizeram doces para fora e eu acompanhava muito de perto, gostava de ajudar, gostava de participar ali, então sabia cozinhar muito bem, sempre soube cozinhar muito bem. Então em 2013 veio bastante essa vontade de unir meu conhecimento e a minha habilidade na culinária. Foi meu primeiro empreendimento, antes eu nunca tinha tido nenhuma vontade de empreender, apenas trabalhava em uma empresa como nutricionista e atendimento em consultório. E isso se manteve por muito tempo na minha vida. Eu parei de atender faz cerca de 2 anos, então eu aliava bastante a minha rotina na Cacau Vanilla, porque começo de empreendimento todo mundo sabe que a gente precisa fazer de tudo. Então a gente produz, a gente divulga, entrega, fala com os clientes, tudo mesmo. Fiquei muito tempo nessa rotina me desdobrando e atendendo porque ainda não conseguia me sustentar somente com o meu negócio. Eu precisava de um faturamento a mais que vinha da nutrição. Então foi essa foi minha trajetória. Eu acredito que certos tipos de alimento, né, eu estudo isso há bastante tempo, eles são bastante inflamatórios para o corpo, né? Há cerca de 8 anos eu já retirei o glúten, né? Consumo esporadicamente lactose, né? Gosto bastante dos produtos com ausência da proteína do leite da vaca. Então eu acredito neste negócio, eu acredito que retirar certos tipos de alimento do organismo, né, propiciam uma longevidade, propiciam com que o corpo ele tenha mais saúde. Isso certamente facilitará no equilíbrio das famílias, né, na diminuição de casos como diabetes, como obesidade. Então, retirar esses alimentos que são deletérios, que foram criados com a indústria no decorrer deste século, certamente fará com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. A Doradora Doces Saudáveis é uma doceria inclusiva que possui produtos sem açúcar, sem glúten, sem lactose ou sem lácteos, que são produtos com ausência da proteína do leite da vaca, são aptos para celíacos, diabéticos, intolerantes à lactose ou simplesmente quem gosta de se alimentar saudável. Hoje nós vendemos bolos inteiros, cookies, barras de chocolate, alfajor, bombons de morango, brigadeiros, fazemos encomendas para todo o Brasil e temos uma unidade aqui na Vila Olímpia, São Paulo, 2 unidades em Juiz de Fora, Minas Gerais e uma unidade no Tatuapé. Meu nome é Marina Parmera Barbosa, sou natural de Recife, formada em administração de empresas na Católica de Pernambuco. Fiz MBA em Marketing e Vendas na FGV aqui em São Paulo e tenho 35 anos. A criação dos produtos da Adoradora, todos os doces que estão aqui dentro, elas têm uma essência, né? São doces ricos em gordura boa, porque cientificamente, produtos que possuem gordura boa, eles travam uma compulsão alimentar que é ocasionada através do consumo do trigo e do açúcar, que são os doces tradicionais. Quando você tem farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju ou leite de coco dentro dos nossos produtos, certamente você não consegue comer 2 ou 3 porque o teu corpo vai dizer basta. Então, a nossa premissa inicial é ter produtos keto, cetogênicos, com baixo carboidrato, que facilitam com que essa compulsão diminua e invariavelmente você consuma menos alimentos, que você perca peso e que você se alimente melhor e que você não tenha aquela famosa compulsão alimentar de comer um doce com açúcar e quero continuar comendo. Então, essa é a premissa dos nossos produtos inicialmente. Então, a base dos nossos produtos, ela é farinha de amêndoas, junto com a farinha de castanha de caju. Nós adoçamos com adoçantes naturais, como a estévia e como o eritritol, e invariavelmente alguns produtos com açúcar de coco, porque nós temos um público que pede o açúcar de coco, que é um açúcar que tem um menor índice glicêmico, ainda não é um açúcar considerado como refinado, é um produto de entrada
mas que muitos veganos, por exemplo, preferem consumir com açúcar de coco. E esses produtos, eles são pensados estrategicamente em categorias, né? Para facilitar a nossa produção e principalmente dos franqueados. Então nós temos barras, nós temos doces, doces só com estévia, bolos só com eritritol, ou bolos só com outro tipo de adoçante, ou mesmo uma linha baby friendly, em que nós adoçamos com uva passa, né? Porque os bebês as crianças abaixo de 2 anos, eles não podem consumir ainda o adoçante. Então aqui os produtos, eles são pensados de acordo com nichos, mas que têm um objetivo final. Serem produtos que sempre poderão ser consumidos por diabéticos, intolerantes à lactose, ou veganos, ou intolerantes à proteína do leite, ou simplesmente quem quer uma alimentação saudável. Hoje, os produtos mais vendidos, acreditem, no final do dia, são réplicas dos produtos tradicionais. Então, o famoso brigadeiro, né, em que o nosso ele é carro-chefe hoje de vendas e é muito parecido com o tradicional. Se par melhor, né, porque ele tem ali um doçor do leite de coco com um chocolate do leite de coco que fica maravilhoso. Um bombom de uva e de morango, em que o nosso bombom de uva ele é recheado com creme brulee e o de morango com doce de leite, que são réplicas, né, das docerias tradicionais. Então esses bombons, eles se tornaram carro-chefe. O bolo de cenoura com brigadeiro, então nem se fala, é o bolo mais vendido. Então no final do dia as pessoas procuram aqui, na versão saudável, a versão feita com açúcar tradicional e com farinha de trigo. Então, a gente sempre pensa, né? Outro produto que vende bastante é o pudim. Então, as pessoas acabam entrando aqui pedindo um doce saudável na versão tradicional. Então, a gente sempre tenta mesclar, né, o que a gente acredita da culinária e da doceria ali saudável com um pouco do toque do produto tradicional que é vendido nas docerias. O meu começo ele foi bem assim limitado. Eu tinha um dinheiro da rescisão que eu tinha ganhado do meu último emprego e comecei a fazer em casa. Conforme eu comecei a vender para restaurante, comecei a vender para mais pessoas, eu senti a necessidade de alugar um espaço. Minha família me ajudou na época, eu fiquei alguns meses com o auxílio da minha família para questão de aluguel e tudo mais. Então eles sempre foram o meu suporte, mas eu nunca tive um grande investimento. Tudo que eu construí foi conforme a empresa, meu negócio, ele foi evoluindo e consegui investindo com o que eu conseguia através do lucro do meu negócio. Eu acho que, na verdade, a maioria das pessoas que nunca empreenderam tem um sentimento um pouco romântico em relação a empreender. Muitos acham que vai trabalhar menos do que quando é CLT e é uma enganação, né? Todo mundo que já empreendeu sabe que você trabalha o dobro, o triplo, o quádruplo, o que for necessário para manter o seu negócio de pé. E acho que o grande diferencial é que você trabalha com algo que você ama. Quando você empreende, você tem um propósito muito grande dentro de você e isso te motiva. Então isso te dá gás para você se entregar 100% no que você está fazendo. Então essa é a grande diferença, mas em questão de horas trabalhadas, com certeza, um empreendedor trabalha 1000 vezes mais. O que eu teria feito diferente na Dora era, no momento em que eu entrei em uma sociedade, ter feito um valuation correto da empresa e ter consultado uma empresa para fazer essa compra de sociedade ou a divisão igualitária de um contrato social. Porque com o empreendedorismo, né, e com a maturidade, você entende que o início de um projeto ele tem que ser com um término. Então você tem que imaginar a situação final do que vai acontecer no início, né? E eu não pensei assim. Então, às vezes não pensar no futuro, não pensar num término faz com que você tenha o dobro de custos do que você já teve. Então, certamente, qualquer negócio, qualquer projeto, qualquer contratação de fornecedores que eu já começo pensando em como vai terminar. Então, se tivesse uma dica que eu diria hoje para qualquer pessoa é como termina essa história que está começando. O principal projeto de expansão é, inicialmente, abrir a minha loja física, que a gente atende apenas para delivery. Então, esse é um grande passo que há muito tempo eu já gostaria de ter realizado e ainda não aconteceu, mas eu sei que tudo tem o seu momento certo e ele vai chegar. Então, a primeira expansão seria a loja física. Tendo a primeira loja física, penso muito na questão da franquia. E sim, por que não, em estar a Cacau Vanilla fora do Brasil.
Na minha mente ainda é um processo a longo prazo, mas está no radar. A gente ter esse primeiro passo da loja, franquias e, por que não, sair além das fronteiras do Brasil. Os planos futuros para a Dora, eles são bastante ousados. Ainda queremos a liderança de mercado, né? Embora possa demorar, mas estamos tranquilos com isso. Sim, imagina uma Dora em Nova York, em Londres, quem nunca, né? Então a gente tem uma marca que a gente admira bastante, que fez a expansão internacional agora, né? Que a gente acompanha de perto, que não é teoricamente o nosso concorrente, mas faz movimentos parecidos com o nosso. É extremamente possível, o mundo, principalmente a Alemanha, eles são bastante gabaritados nos insumos que nós possuímos. Então as receitas, elas são facilmente replicadas no mercado fora do Brasil. Então sim, por que nunca? Ou por que não, né? Bom, é isso. O empreendedorismo doce do Repórter Empreender de hoje fica por aqui. A nossa mensagem para você é o seguinte, né? Não abuse do açúcar, mas pode deitar e rolar na criação de negócios que tragam experiências inesquecíveis de sabores. E aí, a partir dos exemplos que a gente teve hoje, as chances são grandes de você ter sucesso no seu negócio. Um abraço grande e até a próxima semana.